Bom dia, gente querida de paz e bem. Mais uma vez, um bom e abençoado domingo para todos e todas. Um abençoado início de semana. Pois é. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos. Setembro. Setembro que na Igreja Católica Apostólica Romana, não é? Lembra o mês da Bíblia. E é costume trazer sempre um livro para estudo. Por que um episcopal anglicano está dizendo isso? Porque com muito carinho eu acolhi uma sugestão, né, de uma pessoa que nos acompanha, a Maria Neuza 999, é o perfil dela. Ela escreveu no domingo passado nos comentários a seguinte pedido. Reverendo, gostaria de dar uma sugestão. Fale para a gente sobre o livro que será escolhido para iluminar o mês da Bíblia. Claro, se a comunidade aqui estiver de acordo. Claro que está de acordo, Maria Neuza. Claro. É uma oportunidade também para falarmos sobre a Bíblia, não é? E esse ano o livro escolhido é a Carta aos Efésios. Para ser sincero, eu não sou um biblista, não é? A minha formação, claro que eu tenho, é para catequese, não é? É para o ensino. Claro que há especialistas na Bíblia. Há especialistas, inclusive, especificamente no livro da Carta aos Efésios. E aí, numa busca rápida, eu encontrei um vídeo do nosso biblista, sim, biblista, o professor Pedro de Lima Vasconcelos. Deixei aqui, ó, na descrição do vídeo, o link, em que ele conversa, né, com o pessoal do CEBI de Minas Gerais sobre esse livro. E concordo 100% com o que ele diz. É interessante. Enfim, a visão dele é muito próxima da minha, no que tange ao acolhimento, né, que a gente chama, ao acolhimento, à exegese, ao estudo, à visão, ao ângulo de visão. Claro, porque há diversos ângulos, diversas visões sobre o livro. Claro, limitados, claro, pelo estudo, né? Sobre o texto da Carta aos Efésios. E, de maneira geral, eu acho que aquilo que ele fala serve para, em linhas gerais, para a Bíblia inteira. E vamos falar sobre isso. Antes de a gente começar nessa roda de conversa de hoje, os recadinhos. Curta, compartilhe nas suas redes sociais. Ainda não é inscrito no canal Paz Bem? Se inscreva. Venha fazer parte desta comunidade plural e de paz, que é o canal Paz e Bem. E também, se você puder e quiser, faça a sua assinatura solidária. Isso nos ajuda demais, né? Na manutenção do canal, tá? Já que a gente não tem membras, então uma forma de você colaborar é com uma pequena quantia semanal, tá bem? Dessa forma você nos ajuda. Aos assinantes, às assinantes, nosso muito obrigado. Mas, como sempre eu digo, né? Se você puder e quiser, eu quero colaborar, reverendo. Como é que eu faço? Faça a sua assinatura solidária aqui, ó. No mesmo espaço onde está o link, né, do professor Pedro Lima Vasconcelos falando sobre a Carta aos Efésios, tem também lá, um pouco abaixo, como fazer sua assinatura solidária. Tá bem? Pois é, gente. Pois é. A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil não segue à risca, né, de perto essa questão da divisão dos meses.
na Igreja Católica Romana. Mas a gente acolhe, né? Dentro dessa, vamos dizer, dentro dessa irmandade, né? Dessa fraternidade ecumênica que estabelecemos, particularmente a partir de Vaticano II, a Igreja Católica, né, assume um compromisso, né, de caminhada conjunta com outras igrejas cristãs, particularmente as igrejas da Reforma, né, também as igrejas do Oriente, né, as igrejas que a gente pode chamar ortodoxas, mas enfim. E a gente, por exemplo, no mês de junho, para nós, episcopais anglicanos, é o mês das missões, porque a gente lembra o primeiro culto, né, dos missionários americanos da Igreja Episcopal dos Estados Unidos, em 1º de junho de 1890. Né? Enfim, então, junho é o mês das missões para nós. Mas a gente acolhe, sem nenhum problema, sem nenhuma... Né, também o que é colocado pela Igreja, né, Igreja Católica Romana. E eu acho muito oportuno a gente falar sobre Bíblia, sabe? Porque já houve quem dissesse que a Bíblia foi por muito tempo uma desconhecida. Né? Por muito tempo, e a Reforma surge nesse sentido, no sentido de que o povo se apropriasse da Bíblia. Né? Porque ao longo do tempo a Bíblia foi apropriada, né, por sacerdotes, por estudiosos, por pessoas eruditas, né, particularmente no círculo da Igreja Católica de então, né, particularmente a Igreja medieval. Mas, a partir da Reforma, há o acesso na língua vernácula, ou seja, na língua que era falada nos diversos povos, inclusive a Bíblia, né, em língua inglesa, também foi adotada pela Igreja, pela Anglican Church, a Igreja da Inglaterra, né, que herda esse elemento do protesto da Reforma. Né? Então, nesse sentido, como eu falava, a partir de Vaticano II, há uma tomada de consciência por parte dos católicos sobre a importância também de se apropriar da Bíblia, né? E o acesso a ela. Eu acredito que isso é um grande avanço, sabe? Particularmente a partir das comunidades eclesiais de base, a partir do povo, a caminhada da América Latina, sabe? A Bíblia ali, no chão, né? A partir da teologia da libertação, enfim. São caminhos comuns às igrejas do Brasil. Né? Eu acredito que é muito bom a gente perceber. E uma percepção que a gente precisa ter é que a igreja, né, ela, nesse sentido, se enriquece. Né? Muito tempo se teve medo, né? De que não, o aprofundamento dos estudos vai levar uma contestação. É importante que leve mesmo uma contestação. Né? É importante que as pessoas comecem a caminhar, né? a pensar, a traduzir a partir da sua realidade, né? O método vejo, gai, agir, essa palavra, né? Particularmente a palavra do Evangelho, né? A boa nova do reino. Então, é dentro dessa perspectiva que eu colocaria também a Carta aos Efésios. Assim como outros livros, a Carta aos Efésios, isso pode ser até óbvio dizer, mas a gente precisa dizer. Ela não foi entregue do céu, assim, não foi descida do céu a Carta aos Efésios ou uma espécie de uma comunicação, não é,
transcendental. Não, ela foi escrita dentro de um contexto, né? Ela foi direcionada a uma realidade, um contexto cultural, histórico, dentro de uma comunidade, surge a partir das demandas dessa comunidade, e por isso tem um determinado perfil, uma determinada mensagem. Né? O texto não acontece no vazio, o texto não aparece assim, eu estou com vontade de escrever uma carta aos Efésios, então eu vou escrever a carta ali. Né? Bem, como vocês vão ver no vídeo do professor Pedro, eu não quero dar spoiler, né? Mas no vídeo do professor Pedro de Lima Vasconcelos, você vai ver o cuidado que ele tem de colocar exatamente dentro do espaço, do tempo, né? Dentro daquela comunidade, a carta aos Efésios. E assim como outras cartas de Paulo, essa carta não é de Paulo. Né? É curioso. Então a gente vai precisar compreender que essa carta, que nasce dentro de um tempo, particularmente do século II, em paz distante, né, da experiência da ressurreição e dos apóstolos, essa carta traz uma mensagem específica. E é interessante ver, não é? A mensagem que ela vai passar. Observem que ela vai falar de homens, de mulheres, de jovens, vai falar sobre a igreja. Por que isso? Porque é uma carta, gente, e a gente precisa perceber que é uma carta de afirmação, de uma carta que, na verdade, a gente pode até colocar que não foi para os Efésios, ela, no início da carta, né? Vou pegar aqui o início da carta aos Efésios, a gente vai ver que ela não é dirigida aos Efésios. Ela começa assim, o endereço da carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Nesse sentido, a gente pode dizer que é uma carta, inclusive, católica. Né? Católica no sentido lato sensu, quer dizer, católico como universal. Né? Não católico no sentido da igreja católica, né? Mas a igreja universal, a igreja espalhada pelo mundo, aos fiéis em Cristo Jesus, aos santos. Né? É interessante essa coisa, né? Que eu já falei, inclusive, aqui uma vez. Quando a gente fala de santo, a gente tem uma ideia de santo, né? Uma pessoa que... Mas era uma forma de expressão entre os primeiros cristãos. Né? Aí, santo, santa, né? Santo, santa. Assim como hoje se usa irmão e irmã. Né? Então, santos e santos eram todos aqueles que criam em Cristo Jesus, que eram fiéis, né, na doutrina de Cristo Jesus. Porque aí já começa a surgir os elementos de doutrina. Né? Já começa a consolidar uma dogmática, né, um certo preceito, uma certa institucionalidade, né, que começa aqui no século II, já apontar para, né, uma organização. Então, é dentro desse espírito que essa carta parte. Mas uma coisa também que a gente precisa dizer, e que é preciso dizer, inclusive, os livros da Bíblia, é que quem os escreve são pessoas situadas no tempo. E quando eu estou dizendo pessoas situadas no tempo e no espaço, eu não estou desqualificando a Bíblia. Né? Eu estou dizendo que a gente tem que ter um olhar muito crítico para o que se diz na Bíblia. Porque senão a gente vai pegar, por exemplo,
um texto que está em Efésios e que é utilizado, não é, como cavalo de batalha pelos fundamentalistas, né, os moralistas, as pessoas que são misóginas, né, e que a gente precisa de muito cuidado. E está na Carta aos Efésios, não é? E a gente precisa entender esse contexto. Não é? Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Isto está em Efésios 5, do versículo 21 ao 24, se não me engano. Sede submissos uns aos outros. As mulheres o sejam a seus maridos, como o Senhor. Porque o homem é cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja e salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. Então a gente vai dizer, e a Bíblia, reverendo, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu digo, sim, a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas essa palavra de Deus, ela é traduzida dentro dos contextos históricos, geográficos, culturais, de pessoas. E a gente precisa compreender aquilo que um teólogo, né, um teólogo anglicano da Igreja da Inglaterra, né, aí do período da Reforma, né, lá pelo século XVIII, o Hooker, ele colocava exatamente essa questão. Que a gente precisa reconhecer a palavra, a gente precisa reconhecer a tradição, e daí porque muito, né, daquilo que é tradição a gente guardou dentro da igreja, das igrejas da comunhão anglicana, né, particularmente nosso livro de oração, os ritos, a liturgia. Mas também Hooker dizia uma coisa que eu acho muito importante, que é a razão. Volto a dizer, a igreja, herdeira da reforma protestante, herdeira do protestantismo, começa a questionar exatamente esses limites, né, da tradição. Hooker estava travando ali, uma conversa, de um lado, com os calvinistas, né, os puritanos calvinistas, então a tradição é importante, né, particularmente os anabatistas, e do outro lado, a igreja de Roma, o Concílio de Trento, o Hooker colocava exatamente os elementos da racionalidade. Ou seja, você precisa olhar a Bíblia a partir de um olhar do que a tradição carrega, do que a tradição nos fala, mas também a gente tem que olhar com os óculos, né? Com as lentes da razão. A palavra de Deus. A Bíblia. Então, a palavra, as escrituras, a tradição e a razão são importantes no fazer teológico, né, de Hooker, do jeito de fazer teologia do anglicano, vamos dizer assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode dizer, e aí sem nenhum problema, né, sem uma crise de consciência da nossa fé, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas, né, essa palavra, né, dourada contém gastes de prata, às vezes de ferro, às vezes de cobre, às vezes de madeira. Então, essas coisas são perecíveis. São os adornos, né, o que envolve. E a gente precisa compreender e olhar isso e reconhecer. Né? Eu acredito que é muito corajoso da parte do professor Pedro Lima Vasconcelos afirmar isso. Sabe? Porque há uma maneira de olhar e dizer assim, olha, Paulo disse, mas não era exatamente mulheres, o termo não era mulher mulher, mas não era mulher. Porque o homem, assim, a gente tem que entender que cabeça é uma metáfora e é uma imagem. A gente começa a
passar pano numa questão que é preciso a gente enfrentar. A Bíblia nasce, toda ela, e aí particularmente essa carta aos Efésios, dentro de um contexto histórico, cultural, geográfico, político, enfim, e da própria história da igreja, e da forma como essa comunidade, ou essas comunidades se viam, e precisavam se afirmar. E aí a gente vê os conflitos que existem dentro dessa comunidade. Ou seja, a gente vê, e aí talvez não ajude muito a minha fala, talvez o professor Pedro vá ajudar muito mais a vocês aprofundarem esse tema, é exatamente reconhecer isso. Que essa pessoa, ou essa comunidade que escreveu essa carta, que foi atribuída a Paulo, foi atribuída aos Efésios, a igreja em Éfeso, essa comunidade escreve um texto que tenta afirmar determinados preceitos no sentido de construir um consenso mínimo, uma forma de solucionar conflitos, assim como a igreja hoje. Né? Quando de repente escreve suas cartas, seus textos, e coloca situações que vive dentro dos limites da sua história, não é? E a gente precisa compreender isso. Mas isso não pode ser motivo, por exemplo, para a gente esquecer o profetismo, tá? O que eu estou dizendo é que esse texto ele precisa ser olhado a partir de uma lente, né, da racionalidade, e aí a gente se serve dos estudos, né, dos manuscritos, daquilo que a história pode nos oferecer, daquilo que a geografia, enfim, do contexto ali vai colocar. A gente precisa ter diante de nós esses olhos. E a gente reconhecer isso. Que essa comunidade, ela tinha uma cultura patriarcal, tinha uma cultura machista, misógina, e precisa a gente dizer. Mas que também nessa carta aos Efésios há elementos que são profundamente inspirados pelo Espírito, e profundamente revolucionários e profundamente transformadores. E a gente precisa olhar esses textos a partir destas questões. Não como uma seleção, né? Vou selecionar aqui, vou selecionar ali. Mas enfrentando com coragem esta realidade. Dizendo exatamente isso. Esse texto nasce dentro de um contexto, mas a gente vê que nesse texto mesmo há elementos de profundo profetismo, que são mensagens para a igreja, que podem ser elementos iluminadores no caminho, para a nossa caminhada. Então a gente tem que ser honesto. Eu acho que a honestidade, eu acho nessa percepção é a minha visão também. Acredito que seja, né? Não tenho procuração do professor Pedro para falar, mas acredito que seja essa a visão do professor Pedro. Então deixo aí para vocês, né, ao pedido da Maria Neuza, né, esse convite a pensar. Se você tiver também uma sugestão, gente, coloque aí, ou enfim, se eu pudesse, ou tiver condições de falar, tem coisas que realmente nos escapam, tá? Mas aberto também aos temas. Né? Sempre bom acolher o que sugere a comunidade. Tá bem assim? Então, fica aqui, enfim, aqui o convite, né, para que esse mês da Bíblia a gente possa acompanhar, né, estudar, aprofundar o conhecimento da carta aos Efésios. Né? Todos nós precisamos conhecer mais a Bíblia, saber, né, a mensagem, a palavra de Deus que ela contém. Então, deixo por vir o convite, né,
Às 21 horas, oração, fim do dia, a gente reza aqui por saúde, por paz, pelas pessoas, pelas mulheres, pelo Brasil, pelo governo Lula, por tudo. A gente reza, viu? Vem fazer parte também desse círculo de oração, tá bom? E deixo por fim a bênção especial, né, para este domingo. A bênção celta, ou bênção irlandesa. Que o caminho seja brando a nossos pés e o vento sopre leve em nossos ombros. Que o sol brilhe sobre o nosso rosto e as chuvas caiam serenas em nossos campos. E até que nos vejamos novamente, que Deus nos guarde na palma da sua mão. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. E conosco permaneça para sempre. Paz e bem, gente querida. Grande abraço. Semana abençoada para nós.